Olá, bem-vindos a mais uma correção de simulado da nossa certificação AI 900. E estamos aqui já na nossa segunda fase. Falta apenas 8 simulados, tá chegando! 8 simulados para nossa finalização do nosso cronograma, hein? Então, fica seguindo os vídeos até o final, porque vai lá na sua certificação, vai cair uma das perguntas que tem nos próximos vídeos, né, gente? Então, por favor, acompanha, porque eu estou aqui querendo ser útil para que você tire essa certificação da forma mais fácil, tranquila, bacana, com um sorriso no rosto, começando a sua certificação e saindo de lá, tá bom? A gente vai entender o conceito, vai estudar as perguntas, e aí você vai sair de lá com aquela sensação assim, os perguntinha besta que tinha naquela certificação. Tá muito fácil. É assim que eu quero você, tá bom? Então vamos na primeira aqui. Você pode usar o serviço de fala. Deixa eu pegar minha canetinha. Não, antes disso, deixa eu ver se tá gravando, tá? Ah, já dei spoiler, acabou. Deixa eu ver aqui. Ah, foi. Pergunta, deixa eu pegar minha canetinha. Você pode usar o serviço de fala para traduzir o áudio de uma chamada para um idioma diferente? Pode, pessoal. Tem o serviço de fala, tem um serviço lá que chama Speech Translation, vou colocar a sigla aqui, Speech Translation ou tradução de fala. A IA generativa, a OpenAI, também tem um serviço que chama Whisper, que está aí em preview, que também faz tradução simultânea de fala. Perfeito? Então, sim, o serviço de fala faz essa tradução de áudio de uma chamada para um idioma, tá? Você pode usar o serviço Test Analytics para extrair entidades principais de uma transcrição de chamada? Sim, pessoal. Por quê? Porque a transcrição, ela já foi convertida para texto. E como você tem aqui um texto, você pode extrair entidades principais. Perfeito? Por conta da transcrição que já foi convertida de voz para texto. Perfeito? Próximo, você pode usar o serviço de fala para transcrever uma chamada em texto. É para isso que ela serve, né, pessoal? O serviço de fala transcreve de voz de fala para texto e de texto para fala. E tem também esse serviço aqui que traduz a fala, tá? No cenário atual, selecione que tipo de aprendizado de máquina você deve usar. Predizer a população animal de uma área. Quando se fala em predizer, predizer é o quê? Regressão ou classificação, perfeito? Se é regressão ou classificação, eu já tiro essa aqui, ó, agrupamento. O que eu estou prevendo? A população. Quando eu estou querendo retornar o resultado da população ou de uma cidade, aqui ele quer da população animal, esse resultado vai vir de que tipo? Que tipo de dado que eu vou apresentar? Eu vou apresentar um número, a quantidade, o total, né? O total da população. Então, vai ser, se é predizer número, é regressão, tá? Perfeito? Vou deixar aqui um pouquinho para você fazer suas considerações. Você está processando fotos
de corredores em uma corrida e precisa ler os números nas camisas dos corredores para identificá-los nas fotos. Cuidado que tem uma pegadinha aqui. Você está fazendo o quê? Você está processando fotos. Então, é visão computacional. Visão computacional. Você precisa ler números. É isso que você precisa fazer. Esse aqui, ó, para identificá-los nas fotos, é uma justificativa da tarefa. Ela não tá ajudando, não, tá? Isso aqui é para que você quer a tarefa? Para identificá-lo nas fotos, tá? Precisa ler os números. Na visão computacional, quem é que faz a leitura de números? A leitura de números é feito com o OCR. Perfeito? Vou deixar aqui um pouquinho. Enquanto você faz suas anotações aí, eu vou só ligar meu computador na tomada. Que aqui é um vídeo feito pra você, mas ele é feito do tipo caseirão, né, gente? A mentora aqui não tem objetivo nenhum de ser uma profissional de conteúdo de YouTube, tá? Eu só peço vocês que compartilhem para amigo de vocês que tá fazendo a certificação também, para a turma de vocês, para poder incentivar mais pessoas, né, a ser certificado aí, mais cientistas de dados serem certificados em inteligência artificial, tá? Não é para eu ganhar dinheiro, não. Eu já sou muito bem paga, tá? Então, bora, vamos junto. No cenário fornecido, selecione que tipo de visão computacional você deve usar. Determinar a localização dos carros. Qual é o cenário? Uma imagem. Está em uma imagem esses carros, tá? Para então, olha o para. Para é o que, gente? Aqui a gente faz de tudo. Eu sou formada em letras também. Então, isso aqui é uma justificativa, tá bom? É uma justificativa. Para então, você poder estimar a distância entre os carros. Aqui nesse cenário, essa frase seguinte aqui é só um blá blá blá, tá? Então, aqui, ó, determinar a localização dos carros. Então, imagina você lá, você como engenheiro de software ou de cientista de dados, você tá lá levantando os requisitos e o seu cliente levantou esse requisito para você. Na hora que você vai validar se aquilo é possível, não importa muito o para, né? Posso te contar um segredinho? Posso. No avião, eu sou comissária de voo, né? E no avião, a gente tem várias pessoas que nos pedem coisas e nos justificam sem precisar justificar. Posso te dar um exemplo? A água para remédio. A aguinha para remédio boa, gente. Ela é diferente. Sabia que ela é diferente? Por quê? Porque a pessoa acha que a gente não vai entregar água se ela não falar que é para remédio. Entendeu? Então ela justifica por que ela quer uma aguinha. Fala se você nunca fez isso com uma comissária. E a gente sabe que vocês amam a gente e estão pedindo com amor, assim, tipo, me dá uma aguinha, é para remédio, né? Me dá agora. E aí a gente volta lá, pega a aguinha para remédio, que ela é abençoada, a gente abençoa ela. E ele toma o remédio e cura, né? Brincadeiras à parte, essa para aqui, ó, é uma justificativa só para poder dar uma pegadinha aí, para
poder completar o cenário. Mas presta atenção na tarefa, que é igual a comissária, gente. A gente não faz distinção se é água para remédio ou água para molhar a boquinha. A gente dá água, porque essa é a tarefa. Entendeu? Então, qual é a tarefa? É a localização dos carros. Qual é o serviço que, na visão computacional, que faz a localização de objeto? E nesse caso é o carro, é a detecção de objeto, tá? Só esse serviço faz a detecção de objeto, tá? Não pode ser detecção de rosto, porque detecção de rosto vai localizar um rosto humano em uma imagem e vai te passar a coordenada. Não é isso que ele quer. Ele quer outra coisa. Ele quer um objeto. Ele quer um carro. Não pode ser o CR, porque o CR só extrai o texto de imagem, tá? Seja manuscrita, seja um texto manuscrito ou digitalizado. Não pode ser classificação de imagens, porque classificação de imagens não te retorna localização. Perfeito? Você está desenvolvendo uma solução para identificar os principais pontos de discussão em uma coleção de documentos. Você decidiu usar o serviço Test Analytics. Que tipo de processamento de linguagem natural você deve usar? Presta atenção na tarefa. Identificar os principais pontos de discussão. E aonde é o cenário? É em uma coleção de documentos. Então, se é em texto e eu vou identificar, eu vou extrair de lá os pontos principais de discussão, é aquelas frases mais importantes, tá? Então, se é frases importantes, é extração de frase-chave. Reconhecimento de entidade não vai fazer isso. Ele vai extrair o quê? Características, atributos, variáveis importantes que você queira extrair de lá. Você não quer tudo. Por exemplo, o seu cliente tem uma fatura. Ele só quer total e subtotal da fatura. Só isso. Você vai usar o CR para extrair o texto inteiro da fatura? Não, né? Você vai usar o serviço de reconhecimento de entidade para poder alimentar uma tabela pegando só o total e subtotal, tá? Não pode ser detecção de idioma, porque eu não quero identificar idioma, nem análise de sentimento, porque eu não quero que me retorne o sentimento daquele documento, se é positivo ou negativo. Perfeito? Tá ficando fácil, né? Só perguntinha besta, tá? Qual técnica... Opa, já dei spoiler, então eu já vou falar daqui, tá? Qual técnica de aprendizado de máquina pode ser usada para detecção de anomalias? Então vamos explicar aqui, já que a gente sabe a pergunta correta. É uma técnica de aprendizado de máquina que analisa dados ao longo do tempo. Gente, precisa ser um cenário, para ser detecção de anomalia, você precisa estar inserido em um cenário em que os dados estão sendo acompanhados ao longo do tempo. Por exemplo, dados de um hospital ao longo de 2, 3 anos, 4 anos, os PICs realizados em uma conta durante 2 anos, por exemplo. Então, sempre vai ter que ter um período de tempo nesse cenário, tá? E a detecção de anomalia vai identificar alterações incomuns nesses dados que estão sendo acompanhados ao longo do tempo. Perfeito?
Por que não pode ser, para detecção de anomalia, uma técnica que classifique imagens? Porque não tem nada a ver. Imagens não são dados que persistem ao longo do tempo, tá? É um contexto só, fechou. Ele não está sendo acompanhado ao longo do tempo, tá? Técnica de aprendizado que entende a linguagem escrita e falada. Não, tá? Não entende. Detecção de anomalia não é para detectar anomalia lá em linguagem escrita e falada, tá? É para detectar alterações incomuns no seu conjunto de dados que está sendo acompanhados ao longo do tempo, tá bom? Uma técnica de aprendizado de máquina que classifica objetos com base em imagens fornecidas pelo usuário. Ele não classifica objetos, tá? Com base em nada. Com base em nada. Você tá lá acompanhando o seu e-mail. E o seu e-mail tem lá vários logs de envio de e-mails. Tem um e-mail lá incomum, tá? Isso aí é classificação de spam ou não spam, por exemplo, com base em outros e-mails. Eu tô tirando aqui do contexto para te dar outro contexto, que é do e-mail, para você não confundir com anomalia, tá bom? O e-mail, ele pode ter, dentro do que ele foi treinado, e-mails comuns e e-mails que suspeitamente são spam. Isso é uma classificação binária de spam e não spam, tá? E não spam. Agora, você tá lá no seu computador ou no seu serviço de nuvem, tá lá acompanhando ao longo do tempo os logs de requisição para um determinado serviço. E você viu aqui que tem uma alteração incomum no log. Tem uma alteração de requisições. Aí é detecção de anomalia, porque você está acompanhando ao longo do tempo esse tipo de dado. E o tipo de dado é o log, né? E você aplica essa técnica de aprendizado de máquina para identificar alterações incomuns nessas requisições, nesses logs, tá? Aí você vai ter que criar uma técnica de aprendizado de máquina para detectar essas anomalias no seu conjunto de dados. Próximo, um sistema de monitoramento de tráfego que coleta números de matrícula de veículos. Número de matrícula é a placa, tá? É as placas dos carros a partir de imagens de CFTV. É um exemplo da visão computacional. Qual que seria? Quem preenche essa lacuna? A detecção de texto, a classificação de imagens ou detecção de objeto? Quem é que faz coleta de caracteres, é número, né? Caracteres em imagens. A detecção de texto, porque é na detecção de texto que está incluso o OCR. Perfeito? Próximo. Selecione um serviço de IA que pode ser usado para interpretar o significado de uma entrada do usuário, como me ligar de volta mais tarde. E aí? Quem é que interpreta o significado de uma entrada?
Tá vendo aqui que esse para já é a minha tarefa? Porque eu estou selecionando um serviço de A e a tarefa é interpretar o significado de uma entrada. Perfeito? Então é o Luiz. Muito bem. Você está construindo um modelo de compreensão linguística. Qual é o serviço que faz compreensão linguística? O Luiz, tá? Só ele faz compreensão linguística, só ele do serviço do Azure, né? E só ele entende a intenção do usuário, tá? E conhece o significado da declaração. Para uma empresa de comércio eletrônico, você precisa garantir que o modelo detecte quando as declarações estão fora do escopo pré-definido do modelo. Então, o que eu deveria fazer? Bom, o Luiz, ele trabalha baseado em 2 termos. Você vai criar uma intenção, tá? Por exemplo, aqui, fazer Pix, por exemplo. Fazer Pix é uma intenção, tá? Fazer um Pix para alguém. Então, essa é a intenção. Quais as possíveis declarações do seu usuário? Milhares de possibilidades de você, como usuário, falar um monte de coisa, só que ele vai entender e vai te levar para o comando fazer Pix, tá? Quando eu preciso garantir que esse modelo detecte quando as declarações estão fora do escopo, eu tenho que fazer um novo domínio. Isso aqui, ó, esse pacotão com o termo intenção e declaração chama domínio. Então, esse conjunto é um domínio, tá? D de domínio. Agora, se eu quero abarcar aquelas declarações que vão estar fora do escopo do meu modelo, do meu bot, que vão ser aquelas que eu vou falar lá, a gente não faz isso, querido. Vou te encaminhar para um humano, por exemplo. Eu vou colocar aqui um novo domínio com a intenção none e as declarações possíveis, tá? Eu vou adicionar algumas declarações aqui para a intenção none. Porque aí, na hora que ele identificar, que detectar que é algo fora do escopo dele, ele já vai para a intenção none e vai lá dar os comandos que eu determinar aqui dentro. Então, resposta é adicione declarações à intenção none, tá? Perfeito. Ao construir um modelo de regressão, os rótulos devem ter um tipo de dados. Preencha a lacuna aí. Olha aqui, regressão é o quê? Prever o quê? Valores numéricos. Então, a saída, se eu estou prevendo um valor numérico, a saída é um tipo de dado numérico. Fácil, né? Ou perguntinha besta. Mas se você não estudar, é capaz de você se confundir lá, tá? Que tipo de entidade de processamento de linguagem natural é usada para identificar um número de cartão de crédito? Gente, cartão de crédito, imagina você lá colocando no seu site lá do Mercado Livre o número do seu cartão de crédito. Você começa a digitar o número do seu cartão de crédito. Nos 4 primeiros números, ele já sabe se é um Mastercard, se é um Amex, que é o American Express, se é um Visa, se é um Elo,
Ele sabe. Como é que ele sabe disso? Como ele consegue identificar isso? Porque você vai determinar através de uma expressão regular. A tia tá gripada. Uma expressão regular que é mostrar para ele, pro modelo, qual é o tamanho que tem que ter o número do cartão de crédito, quais números compõem. Então, assim, ó, seu número de cartão de crédito vai ter um tamanho, sei lá, 9 caracteres. Se ele começar com, sei lá, 42 ou com 9, ele faz parte do tipo de cartão Visa ou outra bandeira lá, né? Sei lá, da China. Se ele começar com aqueles iniciais de número tal, é do outro, é do Mastercard. Então, a entidade, você tem um tipo de entidade que chama expressão regular, que é usada, que é ela que você vai usar para identificar um número de cartão de crédito, assim como você identifica um CPF também. Porque você escreve para ele lá que você programa ele para identificar um caractere de tamanho 12, de números assim, aí vai ter ou um dígito, ou você elimina o dígito e coloca o número, os 12 números em sequência, tá? Então, esse tipo de entidade é o regex, que é a expressão regular, tá? Vai ter todas essas. Entidade apreendida por máquina, listar entidade, padrão, que é qualquer entidade, mas não é essas que você vai usar para identificar um cartão de crédito. Você vai ter que fazer manualmente, você vai ter que customizar, tá? Igual o CPF, você vai ter que customizar, tá? O seu tipo de entidade que você quer treinar o seu algoritmo para poder identificar. Uma solução porque aqui, ó, as padrões, ela já tá pré-treinada, tá? Ou ela vai pegar todas, qualquer entidade, as padrãozinho que tá lá. Uma solução de IA oferecida a preços diferentes para diferentes territórios de vendas é um exemplo de princípio de inclusão. Oferecer soluções a preços diferentes para diferentes territórios de vendas é um exemplo do princípio de inclusão? Não, pessoal. Inclusão está mais envolvido com o design, com o desenho, com a modelagem do seu modelo ou da sua solução, tanto no back-end como no front-end, tá? Quais as tecnologias que você vai mostrar para o seu usuário interagir? Por exemplo, é super indicado você usar a conversão de fala para texto, de texto para fala, tradução, para que você possa incluir a todos naquilo que você quer solucionar naquele sistema, tá? E por aí vai. Por exemplo, numa empresa multinacional, você tem vários países usando a mesma solução de inteligência artificial, você colocar um tradutor para traduzir o seu sistema, para que quando ele for usado lá nos Estados Unidos, ele esteja com o escopo na língua inglesa, no Brasil com todo o sistema traduzido para o português, no Chile todo traduzido para o espanhol, na China todo traduzido para o chinês e por aí vai, tá? Então, essa afirmativa aqui tá mais ligada à justiça, tá? Então, é falso. Perfeito.
A declaração a seguir segue qual princípio da Microsoft para IA responsável? Opa, vamos repetir essa pergunta aqui, tá? Porque eu dei um pause aqui no vídeo. Vamos lá. A declaração a seguir segue qual princípio da Microsoft para IA responsável? Olha lá a declaração. O tratamento de valores incomuns ou ausentes fornecidos a um sistema de IA. Vamos lá. Qual é a IA responsável, aquele princípio de IA que vai tratar sobre nosso conjunto de dados? Porque aqui está falando de valores incomuns, mas é do nosso conjunto de dados, tá? É os nossos dados gerais. É o conjunto de dados. Qual é o princípio que lida com isso? Com o conjunto de dados e o sistema de IA? Qual é? Confiabilidade e segurança. Porque transparência é documentação, registro, explicações, informações, tá? Exposição do seu código, explicação da tomada de decisão do seu algoritmo. Privacidade não pode ser, porque aqui vai lidar com dados confidenciais, pessoais, sensíveis, críticos e privilegiados, perfeito? Não pode ser inclusão, porque inclusão vai englobar a questão do design, tanto o design da sua aplicação na interface do usuário, como que você está entregando esse sistema de IA para o seu usuário final, para englobar, para incluir todos os tipos de usuário, inclusive aqueles que têm necessidades auditivas, visuais, tá? De tradução. Então, aqui o design também pode ser no back-end, tá? Como que você está construindo esse modelo, esse algoritmo de machine learning, de forma que você esteja também incluindo todo mundo, perfeito? Confiabilidade e segurança. Para treinar seu modelo, você precisa criar um conjunto de dados de treinamento e um conjunto de dados de validação a partir de um conjunto de dados já existente. Qual módulo do designer do Azure Machine Learning você deve usar? Então, qual é a tarefa? Criar um conjunto de dados de treinamento e um conjunto de dados de validação. Qual é o módulo que você arrasta e solta no Designer Machine Learning para fazer essa tarefa? É o dividir dados. Dividir dados, ele é que vai fazer para você o conjunto de dados de treinamento e teste. Ele vai criar dois módulos, ele vai gerar dois módulos para você, que é o modelo de treinamento, vai ter um módulo que vai ser criado pelo dividir dados. Então, ele vai gerar para você automaticamente o modelo treinamento, e aí vai fazer outro módulo aqui, que é o modelo. Esse módulo chama modelo de avaliação, que é o Training Model e o Score Model, tá? Que é o de avaliação. Então, já sabemos aí duas coisinhas a mais. Que além desse módulo
dividir o nosso conjunto de dados em treinamento e teste, ele gera 2 módulos, que chama modelo de avaliação e modelo de... Não, que chama modelo de treinamento, e o outro módulo também gerado pelo módulo dividir dados, modelo de avaliação, tá bom? Qual dos seguintes tipos de carga de trabalho corresponde à carga de trabalho abaixo? Determinar se uma avaliação é positiva ou negativa. Qual é o cenário? A análise de sentimento é o que se aplica nesse cenário de determinar se uma avaliação é positiva ou negativa. Visão computacional é só imagem, detecção de anomalia é só dados que se acompanham ao longo do tempo, e a conversacional é bot, mais uma base de conhecimento. Não é para determinar se a avaliação é positiva ou negativa. Tá ficando fácil? Ô, perguntinha besta, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço vocês a companhia até aqui. Acompanhe os outros vídeos, veja os vídeos passados. Essa certificação, gente, tá fácil demais. Aproveita o momento. E saber de inteligência artificial é para todo mundo. Todo mundo precisa saber disso. Quer você seja advogado, médico, trabalha na padaria, é caixa de supermercado, é padeiro, é pedreiro, é recepcionista, trabalha aí nas lojas, é lojista, tá? É prestador de serviço, é empreendedor. Todo mundo precisa saber. Trabalha na área hospitalar, trabalha na área de logística, trabalha na área de turismo, trabalha na área de serviços, trabalha em fábrica, não interessa. Inteligência artificial, todo mundo precisa saber. Perfeito? Eu te espero no próximo vídeo. Por favor, se você gostou, achou que foi útil, achou que precisa ir melhorar alguma coisa, mas você, né, tá dentro do esperado, me incentiva, deixa um likezinho aí para eu saber que o conteúdo é relevante, pode ajudar outras pessoas, você ficou até o final, né? Então, eu te peço essa ajudinha só para o algoritmo aí entender e mostrar para outras pessoas que também estão procurando por essa certificação, também mudar suas vidas, tá? Porque isso muda a nossa autoestima, muda a nossa perspectiva de trabalho para o futuro, muda a nossa presença na área de cloud. Então, eu espero, conto com a contribuição de vocês, tá bom? Então, se vocês também quiserem acompanhar os novos vídeos e não quer perder, faça sua inscrição também, que você aqui é super bem-vindo. Até a próxima!